Você já estudou um assunto com tanto gosto que na hora parecia que tinha entendido tudo, porque a explicação fazia muito sentido e os exemplos eram muito fáceis de entender? Você fechou o livro, respirou aliviado e pensou: dessa vez foi, desta vez eu aprendi. Passam-se alguns dias, você vai resolver questões daquele mesmo assunto e lê o enunciado da primeira. A sensação que a gente tem é a pior possível, né? Branco total. Você se pergunta sobre o que esse examinador está falando e aí começa a duvidar até de si mesmo, né? Você sabe que já viu aquilo, sabe que está na sua apostila, no seu PDF, lembra que até gostou da matéria, mas a resposta não vem. Será que eu sou lerdo? Será que eu não levo jeito para estudar? Será que eu não nasci para isso? O que aconteceu com você é mais comum do que você imagina, e é exatamente como o cérebro humano funciona. É assim mesmo. A boa notícia é que, quando você entende esse funcionamento, você pode virar o jogo a seu favor. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo concurseiros a transformar a IA numa extensão do seu próprio cérebro para passar com menos tempo de estudo. Eu já passei em concursos como Prodesp, Caixa Econômica Federal e Dataprev. Depois disso, fiquei mais de 10 anos sem estudar e quando voltei, precisei reconstruir tudo do zero. Foi nessa reconstrução que eu redescobri uma verdade que pouca gente conhece. Não adianta estudar muito. O que adianta é estudar do jeito certo. E isso inclui revisar no momento certo. Hoje eu vou te mostrar por que você esquece quase tudo que você estuda em poucos dias e, mais importante, como reverter isso de uma vez por todas. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e escreva nos comentários. Você costuma revisar o que você estuda ou vai direto para conteúdo novo? Isso ajuda o YouTube a encontrar mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. E quando você ajuda outras pessoas, mesmo que desconhecidas, a vida te ajuda de volta. Combinado? Vamos lá então! Vamos falar de um senhor alemão e uma descoberta que mudou tudo em termos de aprendizado. No final do século XIX, um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus resolveu fazer um experimento. Ele não era um concurseiro, nem sei se tinha concursos lá no século XIX na Alemanha, né? Mas a pergunta que ele se fez tem tudo a ver com a nossa rotina de estudos. Por que a gente esquece o que acabou de estudar? Para responder isso, Ebbinghaus fez algo extremamente metódico. Criou mais de 2.000 sílabas sem sentido, combinações como Bock, Dax, Tud, e as memorizou. Eram sílabas sem sentido de propósito, porque se ele usasse palavras reais, o cérebro usaria associações prévias que mascarariam os resultados. Todos os dias ele se testava e anotava quanto tempo levava para reaprender as sílabas que havia esquecido. Assim, pacientemente, foi desenhando um gráfico. O que ele descobriu assusta qualquer um. Nas primeiras horas depois de aprender algo, a memória desaparece. Ele descobriu que em 20 minutos, por exemplo, a gente já perdeu cerca de 40% do conteúdo. Em um dia, o estrago é maior ainda. Em 30 dias, sem nenhuma revisão, você se lembra de apenas 20% e no máximo. Vou repetir porque isso é importante. Você só se lembra de 20%, ou seja, 80%, a maior parte do que você estudou, vai para o beleléu. Ou seja, você estudou 5 horas no sábado, passou um mês e o que sobrou de útil na sua cabeça equivale apenas a 1 hora de estudo. Todo o restante virou fumaça. Mas Ebbinghaus descobriu mais uma coisa, e essa é a parte que interessa para você. Essa curva do esquecimento não é uma sentença de morte, nem para mim, nem para você. Ele descobriu que, se você revisar o conteúdo no momento certo, quando você já está quase esquecendo o que você estudou, a memória daquilo que foi revisado é recuperado 100%. E procedendo dessa forma, ou seja, revisando quando a memória estiver sendo quase jogada fora pelo seu cérebro, o conhecimento se fixa por mais tempo. Vou repetir porque isso é ouro puro. Não é a quantidade de horas que você estuda que determina se você aprende. É o momento em que você revisa.
Essa é a diferença entre estudar com inteligência e estudar sofrendo. E eu não sei você, mas eu não gosto de sofrer não. A maioria dos concurseiros estuda um assunto, vira a página, vai para o próximo e nunca mais volta naquilo até a véspera da prova. Quando volta, a maior parte da matéria foi esquecida e precisa estudar de novo quase que do zero. É como construir uma casa e no dia seguinte encontrá-la demolida? Isso é ineficiente, é doloroso e o pior, tem solução, mas você não está usando. Para entender melhor isso, vamos a uma metáfora, a metáfora da plantinha. Pensa numa plantinha. Você compra uma muda, coloca no vaso e rega no primeiro dia. A terra está úmida, as folhas estão verdes, tudo parece que está indo bem. Mas aí você viaja por um mês e deixa a planta sem água. Quando você volta, a planta está morta e você pensa, mas nossa, eu reguei lá no primeiro dia, foi tanta água que eu coloquei. A nossa memória também funciona exatamente assim. A primeira rega foi o estudo inicial, mas ela não é suficiente, porque a água é absorvida e processada. Com a memória também acontece a mesma coisa. Não adianta só estudar um dia inteiro e depois não estudar mais nada e não revisar. Com a plantinha, você precisa regar de novo antes que a terra seque completamente. Se esperar secar, vai precisar de muito mais água para reviver a plantinha. E às vezes ela nem revive, né? Revisar no momento certo é como regar a planta antes que a terra seque. Dá menos trabalho, gasta menos energia e a planta continua viva e crescendo saudável. O problema é que o sistema tradicional de estudos não ensinou isso pra gente. Ele te entrega toneladas de conteúdo, mas não te diz quando voltar. Aí você faz o que o instinto manda e estuda o novo, porque o novo é mais gostoso, dá aquela sensação de progresso. Revisar parece que você não está saindo do lugar, mas é exatamente o contrário que está acontecendo, tá? Mas antes de continuar, eu tenho um recado importante aí para você, tá? Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além da clareza que eu estou te dando aqui neste vídeo, você precisa também ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Se chama Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar corretamente. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Deixe o seu e-mail e eu vou enviar um link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos, tá bom? Mas voltando, vamos entender por que nós temos essa falsa sensação de avanço e o que podemos fazer. Tem uma armadilha mental que atinge quase todo mundo que estuda para concurso e que eu chamo de o vício do novo. Você abre o edital, vê 30 matérias e a sua cabeça entra em pânico, dizendo: preciso ver tudo isso o mais rápido possível. Aí você devora um capítulo atrás do outro, 15 páginas de direito constitucional, mais 20 de administrativo, paralelamente um PDF de contabilidade. No final do dia, você está exausto, mas olha para trás e pensa: avancei bastante. Será que avançou mesmo? O que você reteve do que você estudou na segunda-feira passada? E na semana retrasada? Se a resposta for quase nada, você não avançou, você andou em círculos. Essa é a parte mais difícil de engolir. O esforço que você colocou foi real, o cansaço foi real, mas o resultado não veio porque o método estava errado. Eu sei disso porque eu vivi isso. Quando eu voltei a estudar depois de 10 anos, eu cometia exatamente esse erro. Lia, grifava, assistia a videoaula, sentia que estava progredindo, mas na hora de resolver questões, o branco vinha. Foi aí que eu mergulhei na ciência da aprendizagem, redescobri Ebbinghaus e percebi que, sem um sistema de revisão, você está enxugando gelo. Então, qual que é a solução para esse problema de esquecer a matéria que já estudou, né? Simples, usar a revisão espaçada baseada nas descobertas de Ebbinghaus. A revisão espaçada é a aplicação prática da descoberta de Ebbinghaus.
Ao invés de revisar aleatoriamente ou só na véspera, você vai fazer revisões em intervalos calculados. Por exemplo, a primeira revisão é um dia depois do estudo inicial. A segunda revisão, você pode dar o intervalo mais longo, 3 dias, por exemplo. Depois, uma semana, depois um mês e assim por diante. A lógica aqui é bem simples, né? A matéria está prestes a esquecer e você a resgata bem naquele momento. Esse resgate fortalece as conexões neurais e na próxima vez a memória vai durar um pouquinho mais. É como construir uma casa. No primeiro dia você assenta a primeira fiada de tijolos. A massa ainda está fresca, frágil, se encostar derruba. Mas você deixa secar e no dia seguinte volta e assenta a segunda fiada. Depois a terceira. Cada camada faz a anterior ficar mais firme, porque o peso de cima compacta o que está embaixo. No fim, você tem uma parede sólida que não cai com qualquer vento. A revisão é a fiada de cima que consolida a de baixo. Mas aí surge um outro problema. Como você vai executar isso, né? Fazer isso manualmente para dezenas de matérias e centenas de tópicos é inviável. Se bem que já vi gente fazendo isso na mão, quando a gente não tinha toda essa tecnologia à nossa disposição, né? Hoje em dia, ninguém mais tem cabeça para lembrar. Deixa eu ver, estudei prescrição penal na terça-feira, então preciso revisar na quarta, depois no sábado, depois na quarta. Isso é impraticável, né? E é aqui que a tecnologia entra como aliada. Quais ferramentas você pode usar para fazer as revisões corretamente para um monte de matérias? Existem diversas ferramentas gratuitas, como o Anki, por exemplo, né? Que automatizam a revisão espaçada. Você insere o que quer revisar, pode ser um conceito, uma pergunta, um artigo de lei, e a ferramenta calcula automaticamente o momento ideal da próxima revisão com base no seu desempenho. Se você acertou com facilidade, ela joga a revisão para mais longe. Se você errou, ela traz de volta mais cedo. É um sistema inteligente que se adapta ao seu ritmo de aprendizado. E o melhor, você não precisa ficar pensando no que revisar hoje, porque a ferramenta te entrega exatamente o que está na iminência de ser esquecido. Isso elimina a paralisia da escolha e elimina o vício do novo. Você senta, faz as revisões que o sistema te mostra e pronto. O resto do tempo você usa para estudar conteúdo novo. Mas calma lá, né? A ferramenta sozinha não faz mágica. Eu vejo muita gente instalando o Anki, baixando baralhos prontos da internet e achando que está revisando. E isso é um erro, porque aquele conteúdo não foi feito para você. Ele não sabe quais são as suas dificuldades, não sabe o que você já entendeu e o que ainda está confuso na sua cabeça. Usar material genérico é como tomar um remédio que não foi receitado para sua doença. Pode até não fazer mal, né? Mas também não vai te curar. Para a revisão espaçada funcionar de verdade, o conteúdo que você revisa precisa ter a ver com a sua realidade de estudo. Só assim a ferramenta vai entregar o valor que promete. Mas isso já é assunto para outro momento, né? O que importa agora é que você entenda o princípio. Revisão espaçada funciona e funciona muito bem. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, ela depende do uso correto. E como aplicar a revisão espaçada sem se perder? Vamos supor que você estuda 5 dias por semana e em cada dia estuda 2 ou 3 matérias diferentes. Se você não tiver um sistema, é impossível controlar o que deve ser revisado a cada dia. Como eu falei, fazer isso manualmente para dezenas de matérias e centenas de tópicos é inviável. A nossa saída para esse labirinto não está em planilhas, calendários ou força de vontade. Está em usar a tecnologia certa para fazer esse trabalho pesado por você. Ferramentas gratuitas como o Anki assumem a logística dos intervalos calculados. Você insere o que você quer revisar e ela te entrega exatamente o que está na iminência de ser esquecido. É isso que elimina a paralisia da decisão e o vício do novo. Você senta, faz as revisões que o sistema te mostra
e o resto do tempo usa para estudar conteúdo novo. Então, em vez de tentar montar um quebra-cabeças de datas na sua cabeça, foque no que realmente depende de você. Criar o hábito de revisar de forma consistente, usando as ferramentas certas para te lembrar do que e quando revisar. O que funcionou para mim, depois de 10 anos parado, foi simples. Eu passei a separar um tempo diário para revisar, todo santo dia, com a ajuda da tecnologia. Não era muito tempo, mas era consistente. E essa consistência fez toda a diferença. Olha só, eu vou te contar o que eu fiz quando eu voltei a estudar, para você entender que eu não descobri tudo isso por sorte, mas por muita pesquisa e muito estudo, muitas tentativas e erros. Quando eu voltei a estudar, depois de 10 anos, não tinha um sistema de revisão. Aliás, eu nem sabia do que se tratava, assim como você provavelmente. Cometia o mesmo erro de todo mundo. Avançava nos PDFs, avançava nos vídeos, grifava, me sentia produtivo. Só que, quando eu pegava uma prova para resolver, o desempenho era muito abaixo do que eu esperava, porque a ilusão de competência, ela é traiçoeira. Ela te faz acreditar que você sabe, até a hora em que você precisa responder questões sobre o assunto. Eu comecei a pesquisar, a tentar entender por que isso acontecia. Por que a gente estudava, mas não conseguia acertar as questões? Foi aí que eu descobri que o problema não era nem o conteúdo que eu tinha visto. O problema também não era em mim. A minha memória é tão boa quanto a de qualquer outra pessoa, inclusive você. E aí, depois de muita pesquisa, de quebrar a cabeça, tentando entender o que estava faltando, finalmente a ficha caiu para mim. A partir dessa virada de chave, reorganizei a minha rotina em torno de estudar e revisar, não somente estudar. Os resultados começaram a aparecer em poucas semanas. As questões que antes me pegavam de surpresa passaram a ficar familiares e os conceitos que evaporavam da minha cabeça começaram a grudar. O mais interessante é que estudar ficou menos cansativo, porque revisar algo que você quase esqueceu, mas ainda lembra um pouco, é mais fácil do que aprender do zero. Agora vamos conectar a nossa curva do esquecimento com a sua prova. A sua preparação dura meses, em alguns casos mais de um ano. Se for um concurso de alto nível e alto salário, como são os de auditor fiscal de impostos estadual ou federal ou municipal, a preparação pode durar alguns anos, né? Sem um sistema de revisão, quando chega perto da prova, você percebe que precisa reaprender do zero muitos dos conteúdos que você estudou lá no início da sua preparação. E é exatamente essa sensação de não sei nada é que gera essa ansiedade, esse nervosismo. Que, aliás, você precisa aprender a controlar também, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque isso é importante. Aprenda a meditar, tá? No YouTube tem um monte de vídeos com meditações guiadas de 5, 10, 15 minutos ou até mais. E adquira o hábito de meditar pelo menos uma vez por dia, antes de dormir, por exemplo. Isso vai te ajudar a manter o seu controle emocional e vai aumentar a sua performance na prova. Fecha parênteses, voltando para o nosso assunto. Então, por outro lado, se você revisou ao longo do caminho na véspera da prova, você só dá uma pequena revisada. E como aqueles conceitos já estão sólidos na sua cabeça, você só bate o olho e reconhece o conceito. Aí a sua confiança aumenta e a ansiedade diminui. E se você já medita há algum tempo, nem vai sentir ansiedade provavelmente, né? E a revisão espaçada é o que garante que você vai chegar no dia decisivo com o conhecimento vivo na memória, pronto para ser usado. Se você for levar somente uma coisa desse vídeo, leve esta coisa. Não revisar é a decisão mais cara que você pode tomar nos seus estudos. E é cara em todos os sentidos, em termos de tempo, em termos de energia, em termos de oportunidades perdidas. Cada vez que você deixa um conteúdo sumir da sua memória por falta de revisão, está jogando fora as horas que investiu e quando precisar desse conteúdo de novo, seja para uma prova, seja para um próximo concurso, vai ter que estudar novamente.
Só que a gente não tem tempo infinito, né? Não tem energia infinita. A gente tem uma janela de oportunidade e essa janela um dia fecha. Tem gente que fala que tempo é dinheiro, pois estão errados. Tempo não é dinheiro, é muito mais valioso do que isso. Tempo é a sua vida, que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar. Você precisa pensar e usar todas as formas possíveis para otimizar o uso do seu tempo. E eu digo para você, revisar é uma ferramenta fundamental para você otimizar o seu tempo de forma quase absurda, na opinião de muitos. Então, trate a revisão como parte obrigatória do seu estudo, não como um extra, não como um se der tempo. A revisão é tão importante quanto o estudo do conteúdo novo. Quem entende isso estuda menos horas e rende mais. Quem não entende estuda muito e coleciona frustrações. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a parte desse vídeo que mais fez sentido para você? Você já conhecia a curva do esquecimento ou foi uma novidade aí para você? Escreve aí nos comentários e me conta também como que está a sua rotina de revisão, se é que existe uma, né? E compartilha esse vídeo com aquele amigo concurseiro que está se matando de estudar e não entende por que não sai do lugar. Às vezes, um único conceito muda toda a nossa trajetória e uma vida inteira. Assim, e pegue o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para te ajudar a organizar o seu plano de estudos. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. É só deixar o seu e-mail e assistir. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. E eu também sou concurseiro, só que um pouquinho mais experiente que você, e eu estou aqui para dividir com você o que eu aprendi. Um forte abraço e até o próximo vídeo.